Se você parar no objeto de vingança, vai ter 2 perdas, que é parar sua vida, que é incalculável. Se você alimenta a vingança, pensamentos de vingança o tempo todo, você também vai adoecer nesse processo. Eu vou lá na rede social, ver com quem que ele tá, eu vou ligar pra aquela mulher, avisar que ele é. Cara, você tá dando um tiro pra frente que vai voltar a bala. O psicopata não tá nem aí, se você tá achando que ele é bom ou não. Ele tem um plano, ele vai executar um plano. Independente de você. Se esse plano for te matar no meio do caminho pra atingir o objetivo, ele vai fazer. O perdão não é esquecer, mas é não se deixar mais viver em função daquilo. É não deixar aquela situação guiar a sua vida, sair desse ciclo. Hoje a gente vai falar sobre a anatomia da vingança. Nossa! Vingança, olha só pra você ver. E a primeira pergunta, né, é por que nós desejamos aquilo que nos destrói, né? Da onde que vem isso, assim, do Primeira comportamento coisa, humano? né, antes disso, né, o que é a vingança, né? Que é uma retaliação, é uma resposta a algo que a gente julga que nos feriu, né? Nos causou dano, seja esse dano individual ou coletivo. E também pode ser algo que a gente imagina como real ou que a gente faz uma vingança de algo que a gente imaginou. Também tem isso, né? Tem gente que... Nem sempre é real, é imaginado. Né? Pode acontecer da pessoa falar assim, por que você está fazendo? Por que você está falando, está fazendo isso contra fulano? Não, porque eu ouvi dizer que ele falou isso de mim. Quer dizer, a gente tem que ter muito cuidado, mas em geral... A vingança é uma retaliação a um dano sofrido, ou individual ou coletivo, ou percebido como dano. Também tem isso, depende da pessoa. De novo, né? Porque às vezes na cabeça da pessoa foi aquilo, mas na realidade foi outra coisa. Exatamente, a gente tem que estar sempre vendo isso com muita delicadeza. Agora, eu acho interessante, porque se você for ver, existe um autor de novela que é o... Ai, meu Deus. Walter Salles? Não. Valcir Carrasco. Valcir Carrasco, as novelas dele, principalmente as últimas, trabalham muito com essa coisa da vingança, do revenge, né? Dessa retomada. Ele já teve uma novela assim, que foi uma cena clássica da Bianca Bin chegando numa festa, toda vestida de vermelho, falando assim, é um prazer inenarrável reencontrar vocês. Né, uma pessoa que sofre uma série de injustiças, danos e volta para se vingar. E agora está no ar uma novela que é Quem Ama Cuida, que também o personagem principal, se eu não me engano, é a Letícia Colin, está fazendo uma pessoa que sofre uma série de danos reais mesmo, e que volta para se vingar. Então é importante que a gente veja que a vingança, ela está sempre... isso foi... eu não me lembro do nome dessa novela, mas eu me lembro da Bianca Bin. Você lembra o nome? O Outro Lado do Paraíso. O Outro Lado do Paraíso, que foi clássico, né? E eu, como observo isso, eu acho muito que essa novela que está no ar, que é o Quem Ama Cuida, a Letícia Colin, que eu acho uma atriz maravilhosa, eu acho que ela vai voltar de vermelho. Pode ser que eu me engane, mas eu acho. Não, ela está no processo de ainda sofrer os danos provocados pela uma família de um cara muito rico que foi morto e atribuíram a ela. E tem disso pro público se identificar com pessoas injustiçadas? Claro. Por quê? Porque é humano. Por exemplo, a vingança... ela é uma coisa, tipo assim, porque a pessoa se vinga. A vingança está na história da humanidade, né? Não é algo... Todo mundo teve ou terá um desejo de vingança. Por quê? Porque, coletivamente, nós somos seres sociais. Quando a gente vivia em grupos, né? Em grupos mesmo, quando alguém quebrava a confiança, existia uma retaliação. Por quê? Porque aquilo podia prejudicar a sobrevivência do grupo. E até hoje, quando a gente sofre algum tipo de dano, o cérebro ativa essa questão do pensamento, da vingança, como uma ameaça. Uma ameaça à nossa sobrevivência. Caramba, tanto tempo depois o cérebro ainda continua. Eu costumo dizer que o nosso cérebro é que nem aquela música do Belchior.
Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. O nosso cérebro, a estrutura dele de reagir a qualquer ameaça é primitiva. É como se fazia lá, olha, isso aí é algum artigo que você trouxe? Então, quando a gente fala da vingança, né, tem estudos sobre vingança, olha pra você ver que Então, legal. E mostra que ela não é só um desvio moral, de né? jeito nenhum. Ela é uma herança evolutiva. Nas comunidades primitivas, a retaliação era a única forma de proteger recursos e garantir a coesão do grupo, a chamada punição altruísta. Eu não sei né? nem se é altruísta, mas era punir quem traiu para proteger o grupo. Porque se um traidor põe em risco um grupo, ele tinha que ser punido. Sim. Então, retaliação. Então, isso... Em várias sociedades antigas Tudo. tinha isso, né? Cada uma tinha uma punição diferente, né? Então, Exatamente. tinha uns que eram crucificados, outros que eram esfolados, vivos. Era aquele que era o pecado que não podia... Não podia ser feito. Não podia ser feito nem se repetir. Então tinha que dar o Exatamente. exemplo pros outros, ó. Exatamente. Não vai trair... Olho por olho, dente por dente. Exatamente. Né? E também foi essa sede de vingança, de retaliação, que com o tempo se fez necessário ter um sistema de justiça. Sim. Porque senão todo mundo ia começar a retalhar do seu É o que jeito. você falou, né? Todo mundo acha que foi injustiçado, então eu vou fazer justiça. E então... toda vingança, ela é feita numa tomada de componente emocional muito alto. A vingança, ela começa ali a fomentar com a raiva. Então, ela faz um processo que desativa o nosso lobo pré-frontal. O que acontece? Se eu desativo a minha razão, eu fico pura emoção. E na emoção eu posso fazer coisas que depois não tem volta. Então, a gente tem que entender que quando você entra na questão da retaliação, da sede de vingança, você acaba desligando o seu senso racional, o seu controle de impulso, e você pode fazer coisas muito ruins. E isso você faz de forma inconsciente, mesmo na hora da raiva, ou consciente? Não, eu acho que é um mecanismo que tende a acontecer, Vai acontecer no cérebro. O cérebro se sente ameaçado. Você sofreu um dano. Ele vai reagir da mesma maneira quando a gente era primitivo. Mas, em sabendo disso, desse sequestro cerebral, desse sequestro neurobioquímico, você passa a refletir. Aí você dá meio que um passo para trás, você fala assim, você dá um passo para trás e você sabe. Não sou o que eu penso. Não sou o que eu penso, é o que eu faço. Então você pode pensar o seguinte, estou pensando isso no calor da raiva, no calor da reação, da retaliação. Vamos baixar a bola, esperar isso passar, religar meu lobo pré-frontal, porque senão depois eu posso me arrepender profundamente. Tem aí, né? Entendi. Você colocou o sequestro neurológico. Isso. No mesmo estudo, ele já faz alguns pontos, né? Que geralmente quando... Bonita essa imagem. Geralmente imagem escura assim, né? Mas ali você tem legal. ínsula, você tem núcleo accumbens, estriado, e você tem pré-frontal. O pré-frontal que tá menos, tadinho, porque ele tá adormecido. Ele tá adormecido porque esses dois estão ativos. Vamos lá. É aquilo que você falou agora, né? Que você tem que esperar, calma. A gente teve até um inverso sobre a raiva, que foi literalmente sobre a raiva. É o que liga. Na hora que você tem aquela coisa, fui agredida, fui danificada, fui injustiçada. Primeiro é a raiva, e a raiva entra nesse... Ela é o combustível. Eu diria que ela é o tudo? Fósforo. É o que acende. Caramba. É o que acende a vingança, com certeza. Então, aí lá no estudo ele mostra, né? Ponto Que a primeira parte que é esse ali, no meio. No meiozinho. O mais brilhoso. A ínsula. Isso, olha lá. A queimadura, né? Registra a agressão psicológica de forma idêntica a uma queimadura física. A humilhação dói no corpo. É exatamente. Olha que forte, isso. Né? Quando você sofre algum tipo de dano, de injustiça, de desmoralização, acende, né, uma coisa dentro do teu cérebro, ali nessa região da ínsula, que dói, ou queima, ou arde. Isso é a raiva, né? Uhum. Então, você aciona ali uma coisa de tipo assim, estou em ameaça. E nesse momento você consegue fazer isso que você falou, que é tipo, opa... Não, mas você consegue entender que tá com raiva. Entendi. E qual que é o passo pra gente não ir pros outros dois, né? Não, você vai. Vai de qualquer jeito. Não tem jeito, isso é muito rápido. Isso é um instinto de sobrevivência.
Aciona o teu instinto, tipo alarme total. Aí vai pro estriado dorsal, né? Isso. Que era no núcleo accumbens, o vício lá, o centro da recompensa. Apenas imaginar a retaliação libera uma Aí você já tempestade tá de dopamina. imaginando, tipo assim, cara, eu vou me vingar, eu vou fazer. Isso já me libera uma dose de dopamina grande, que me dá. Sabe quando você imagina uma vingança? Vou fazer, vou acontecer. Aquilo te dá uma dose de dopamina. E aí o que acontece? E dá pra Imediatamente. ficar viciado nisso? Ficar o tempo todo tramando e tudo pra dar aquela... Não sei se é um vício, mas é uma sensação boa. Tem gente que vive querendo se vingar, mas aí eu não acho que não vicia nisso. Entendi. É porque dá uma sensação boa. Nesse exato momento aí, você não consegue, você inibe, você está no auge da raiva, da reação, você inibe totalmente o pré-frontal e você não está sabendo lidar com as consequências. Mas isso tem uma duração pouca. Você lembra quando a gente falou da raiva? Que é o 43 fósforo? segundos, se não me engano, Não, era? era em média de 90 segundos, 1 minuto e 95. meio. Então, você sabe identificar na hora que você ficou descontrolado. Essa é a hora de você parar e, tipo assim, calma, não vou agir nessa hora. Não vou agir. É a hora de você silenciar, esperar essa descarga de defesa que teu organismo leu passar. Ele né? libera muito cortisol nesse momento? Sempre, porque é a reação do organismo. Porque é um estresse também? Claro que é um estresse. É uma Caramba, ameaça. É uma então- ameaça. Então tudo que é uma ameaça é um estresse pro o- cérebro. Com certeza. Ele reage com a reação de medo, com a reação de luta ou fuga. É sempre a mesma coisa. O cérebro é um sistema maravilhoso, mas ele tem dois mecanismos, dois caminhos muito fortes, que é do medo, né? Que reage a qualquer tipo de ameaça, seja física, seja psicológica. Por isso que um cancelamento nas redes é tratado como uma coisa muito violenta para o teu cérebro, se a gente não racionaliza as coisas. Eu tava vendo aqui, e o cérebro, né, quando ele fica muito estressado nesse instinto de luta ou fuga, até a digestão do seu estômago Paralisa. fica ruim, né? Tem uma inflamação crônica, tem perda de cabelo, problema Mas de isso sono. crônico, isso se é crônico. Então é só... Não é na hora, nós estamos falando aí da hora. Qual que é a diferença de quando se torna algo crônico e algo de momento? Porque O a pessoa que tempo. fica buscando vingança, O tempo, ela ela não fica remoendo isso? claro. Ah, entendi. Se você começa, porque quando isso ocorre, eu tenho que parar e falar assim, calma, vamos lá, vamos ver como eu vou lidar com isso de uma maneira racional, para que eu não Fica a razão? faça uma cilada e me adoecer. Porque senão você acionou o sistema de luta ou fuga e você vai adoecer. E se você vai repetindo isso, a gente usa a neuroplasticidade do cérebro de forma errada, né? Errada. Você está Entendi. fortalecendo caminhos de vingança. Tanto que você botou no início, eu achei interessante, que você botou assim, por que desejamos o que nos destrói? Sim. Por quê? Porque se você alimenta a vingança, pensamentos de vingança o tempo todo, você vai acionando o cortisol, porque para o teu cérebro você está vingando algo que te causou um dano. Entendi. Então você vai entrando num estresse crônico, aí você vai ter tudo isso. Entendi. Que você falou, insônia, alteração de pressão, Fadiga. alteração digestiva, fadiga, queda de cabelo, isso crônico. Mas o que a gente estava vendo ali é uma reação imediata, tá? Entendi. Então, só que é aquilo, né? Vai tendo várias reações imediatas até cronificar ou não? Não, você vai cronificando se você continua pensando. Você Mesmo na vive em mesma função de vingança? vingança. Ah, então é isso que é o ponto. Aí, no caso, Por exemplo, tem uma as mulher pessoas... traída, que fica o tempo todo, eu vou lá na rede social, ver com quem que ele tá, porque eu vou fazer, eu vou ligar para aquela mulher, avisar quem ele é, ou vice-versa, ou um homem traído. Cara, você tá dando um tiro para frente que vai voltar a bala. Pode ser até que você prejudique o outro, mas você também vai adoecer nesse processo. Não tenha dúvida. Não vale a pena, né? Não sei se vale a pena. O fato é que tá Você tá provado que você Sua saúde. que você tá doando saúde. Entendi. É o bom senso, né? Então, a gente vai pegando aqui, olha lá, a anatomia do vício, né? O primeiro, olha lá, o gatilho. Por que fala em vício? Fala em vício porque no sistema do accumbens, ali o accumbens, o estriado,
existe liberação de dopamina, quando você começa a imaginar, eu vou fazer, fulano vai sofrer. Isso dá uma coisa ao cérebro como se você estivesse reagindo a uma ameaça, dando um troco. Então, existe um momento que dá prazer, mas esse momento é um pico e volta, tá? Porque aí depois que isso volta... Do mesmo jeito que subiu, ele desce, né? Exatamente. Nessa hora o pré-frontal está desligado, a tua razão foi embora. Mas logo depois aquilo passa, dura poucos minutos, e é a hora de você falar, não vou fazer nada disso. Não vou fazer nada disso, que isso vai me prejudicar, eu vou cometer uma coisa que é ilegal, eu posso responder, vou adoecer. Além de você, uma vingança, você pode perfeitamente, muitos homens se vingam, feminicídio, muitos justificam isso como uma vingança justa. Não existe vingança justa. Não existe. Né? Não existe essa possibilidade. Então, pode acontecer de você cometer uma besteira que depois não tem volta. E a gente vendo como é que funciona essa anatomia, né? Que é o gatilho, depois a fissura, depois o falso pico e o crash, que é a queda, né? Na realidade, o gatilho é quando você sente que a tua integridade psicológica e física foi ameaçada. É o alarme. A fissura é quando o cérebro busca alívio na fantasia de vingança. Então por Todo isso mundo já teve. Nem sempre é o que a gente quer, é o que a gente vê, né? Às vezes é o que a gente quer. Igual, por exemplo, às vezes... A fantasia? Isso. O que te dá a liberação de dopamina é a fantasia. Então, às vezes nem é uma vingança, como que eu vou dizer? Real. Às vezes é só a vingança que o meu cérebro... Não, pro cérebro ele vai fazer a fantasia. E isso é humano. Ele vai fazer. A questão de você vai executar ou não é outra história. Aí já é depois desse ciclo? Depois. Ah, entendi. Tá? Você parou na fissura, né? A fissura é quando você usa a fantasia e você fala, tá vendo, olha lá, me vinguei. O cérebro interpreta isso como uma coisa, te dá dopamina, você fica, tá vendo, fiz a coisa certa. Mas isso é fantasia, tá? O falso pico é quando você já está no planejamento, né? Aí você vai para o ato de retalhar, de se vingar mesmo, que libera uma dose rápida e efêmera de dopamina, tanto aqui quanto aqui, tá? E a queda é quando essa dopamina do que você vai fazer, do planejamento, o planejamento aqui você fica, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aqui você está fantasiando, vou punir. Aqui no falso pico é quando você fala, vou punir fazendo isso, isso, isso. Já tem até o como que você vai executar aquilo. Ali é tipo assim, eu vou me punir. Aqui vou me punir assim, assim, assim. Porque... Já constrói toda a ideia. Toda, aqui. Aí você tem uma liberação de dopamina aqui também, na fantasia e aqui também. A queda é quando essa dopamina que é liberada quando você imagina a vingança, ela evapora. Ela sai. Aí vem a dor, aí a dor retorna. Você fala, caramba, tá? E aí vem a razão, né? Aí vem a razão que você fala assim, tá, eu vou fazer isso tudo, legal. E depois? E o que vai ser? Eu posso ser filmado, eu posso não sei o quê, fulano sabe que eu tô com isso, eu vou sumir do país, ou então, tipo assim, e se eu fizer isso, não conseguir acabar com a pessoa vai... Também vai ter volta. Ela também pode se vingar. Aí vem o medo, vem a insegurança, vem a razão. Então, esse é o ciclo. A gente espera que na queda da dopamina, o bom senso e a nossa razão volte. Entendi. Agora aqui, no nosso estudo, tem esse gráfico que mostra o paradoxo do Vingador, né? Que é a expectativa versus a realidade. Aqui do lado seria a curva de felicidade, de humor, como ele se sentiria quando fizesse ou não fizesse aquilo. Os previsores, que é aquela que eles acham que vão fazer, eles acham que eles vão ficar super felizes. Super, né? Os não punidores, o que fala, tá tudo bem, deixa pra lá, fica um pouco menos feliz do que ele acha que ficaria. E quem realmente faz, dá aquele down. A pessoa fica muito mal. Ou depois, seja, né? Ela não fica nada feliz com aquela ação dela. E aí vem as consequências, né? Você acha que isso é por causa das consequências ou por causa daquela queda de dopamina também que ela tem? Eu acho... Peraí, tem duas coisas. Tem gente que não se arrepende. Ah. Mas aí a gente não tá falando no geral. Vamos falar no geral.
O previsor é aquele que tem a ilusão, ele está no auge da ilusão, de que vai punir e que vai ficar bem com isso. É aquela hora que ele está imaginando, fantasiando como vai ser, libera dopamina. Mas é porque ele acha que está fazendo justiça ou ele está dando troco? Não, não é nada de justiça. O cérebro lê como sobrevivência. Entendi. Ele me agrediu, eu vou reagir, porque ele está me impondo um dano. Olho por olho. Dente por dente. É o sistema do cérebro. Entendi. Então, ali, ele acha que só de imaginar, ele vai fazer aquilo, tá felicíssimo, porque ele tá com a dopamina, tá? Aquele momento da dopamina. Só que tem que essa dopamina sobe e desce. O não punidor é aquele que ele é impelido de retalhar, mas ele consegue, tá? Esperar essa dopamina baixar e falar, não vai valer a pena. Não vai valer a pena, tá? E ele, na realidade, acaba tendo um grau de satisfação, de felicidade menor do que o cara imaginou. Entendi. Tá? Agora, o que vai é aquele que executa a vingança. Ele não conseguiu voltar atrás, dar um passo atrás e falar... Ele deu um passo na pessoa, né? Ele foi um passo na pessoa, ele não voltou atrás. Aí, esse vai pagar a consequência. O resultado, humor hostil, estresse elevado, fixação obsessiva. Se o cara não consegue, tipo assim, não vou fazer isso, aí ele entrou naquela coisa de ficar planejando, aí ele entrou na obsessividade da vingança. Vai viciando, será? Vai viciando, não um vício, mas é aquela coisa, ele não sabe mais voltar atrás. Ele alimenta aqueles pequenos picos de dopamina como algo, tipo assim, ele passa a viver em função daquilo. Entendi. E é muito ruim, porque na realidade, ou vai acabar muito mal, ou então ele vai adoecer no processo, ou ele vai pagar as consequências. E vai acabar mal também. Ou seja, só dá pra acabar mal nisso. Não tem como. A gente tem a parte da mentes da retaliação, né? Que é, a gente tem um gatilho, o que ativa, a tática, o formato do dano, e o objetivo oculto, o que buscam, né? Então a gente tem, por exemplo, o transtorno de personalidade narcisista, o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo e o transtorno de personalidade borderline. Aí já é uma outra coisa, né? O que está sendo inferido aí por esse autor é que existem transtornos mais predispostos à vingança. Entendi. É isso que ele quis dizer. Aí vamos lá, o que ele quis dizer? Que o transtorno de personalidade narcisista tem uma tendência maior à retaliação. Mas os motivos são totalmente diferentes, posso garantir isso. Então vamos lá. O gatilho que leva um narcisista é a ameaça à autoimagem dele. Então, o que ele fala? Se eu não dou o ibope para um narcisista, ou desmascaro um narcisista, ele entra em fúria. Por quê? Porque o narcisista ele vive de ter pessoas que idolatram, que acreditam em todas as suas mentiras e que fazem ele se sentir uma pessoa maravilhosa. Né? Exatamente. Então, ele não vai para a retaliação por um motivo nobre, tá? Como era nos homens primitivos. Ele vai porque a imagem dele...